Então, irmãos, esse, esse treinamento, ele tem em si, né, um bloco onde a gente vai passar por mais do que conceitos, né? Existe uma dinâmica associada ao conflito, mas melhor que isso, tem uma solução ou várias soluções a caminho. Pode passar o próximo. Pedir que o Denilson orasse para nós, por favor. Amém. Vamos orar. Pai querido, expressamos, Deus, nossa alegria, nossa gratidão por estarmos juntos aqui na Tua presença, Pai eterno, e com corações abertos, com corações de servos do Senhor e de discípulos do Senhor, Pai, prontos para servir uns aos outros e prontos para aprender do Senhor e uns dos outros, Deus eterno. Pai, usa esse curso, usa a vida do Isildo, a vida de cada um, irmão e irmã, aqui, para compartilhar, Deus, e para transmitir, né, para cada um de nós aquilo que o Senhor deseja. Nós confessamos, Pai, que precisamos de instrução do Senhor, precisamos ser edificados pelo Teu Espírito, e nesse momento abrimos o nosso coração para a ação do Senhor e para a construção do Senhor nas nossas vidas. Por favor, nos guie, que o Teu Espírito esteja em cada lar, né, espalhado pelo Brasil afora, Pai, que nós representamos aqui juntos, e que em diferentes lugares a gente vai estar recebendo do Senhor a Tua orientação e a Tua direção. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Denilson. Então, irmãos e irmãs, esse treinamento a gente recebeu lá em fevereiro por esses irmãos e mestres nesse assunto. Pode passar para o próximo, Denilson. Esse par de irmãos, o David, ele atualmente dirige uma organização de aconselhamento e consultoria. Ele é um cristão há mais de 30 anos e ele tem se especializado em resolução de conflitos através de algumas organizações, através da organização que ele mesmo é proprietário e diretor. Uma coisa bem interessante é que esses últimos anos todos ele tem trabalhado bastante com essa linha de mediação e resolução de conflitos como atividade principal. O Tim, ele serviu a igreja lá no Oriente Médio, no Líbano, em região, e aquela região é uma região com muitos conflitos históricos, e lá ele teve dois tipos de interação, um com a questão do evangelismo e a outra a ação na questão de mediação e treinamentos e um trabalho desenvolvido lá no Oriente Médio, que tem essas questões culturais e essas divergências que a gente historicamente já tem visto. Esse é o certificado de conclusão desse curso que a gente fez, desse treinamento que a gente fez em fevereiro. Então, é uma honra para mim estar com vocês. De algum modo, cada um de vocês tem esse chamado. Se você está aqui hoje, é porque você tem um chamado especial para ser um pacificador, e a promessa de Jesus é que esses serão chamados filhos de Deus. Então, além dessas questões do que a gente tem, das nossas qualificações, ou das nossas ocupações, o chamado que vocês atenderam para estar nesse curso os distingue com uma graça especial, com uma finalidade, um propósito diferente, né? Que não é para todos. Então, Deus selecionou você
Deus tocou no seu coração para você estar aqui, então ele tem um propósito e uma recompensa associada a isso, né? Espero que você aproveite bastante esse privilégio que Deus estendeu para você, para cada um de nós. Aqui está apenas um resumo do que a gente vai aprender, né, nesse curso, com relação à origem, à expansão, algumas reflexões, a consciência do conflito e muitas outras coisas mais, que não estão expressas nesse resumo. Mas vamos em frente. Queria só reiterar uma combinação que a gente fez aqui no começo, né? Com relação às câmeras. Importante para a gente poder estar em contato visual e poder ter essa interação de forma mais completa, né? É importante a gente estar presente nos próximos encontros também. Todos os encontros, eles são uma sequência, eles não são módulos independentes. Nós não podemos perder nenhuma parte, porque senão a gente não vai conseguir compreender e se equipar para o propósito do curso. Também vamos respeitar, né, continuar respeitando os horários de início, né? Parabéns a todos, foram bastante pontuais hoje. E aqui nesse grupo, nós vamos tratar de informações, algumas informações poderão ser sensíveis, né? Que a gente traga lá no grupo, ou nas salas, ou na exposição para toda a equipe. E esses testemunhos, eles são muito importantes para nós aprendermos uns com os outros, né? Mas não poderão ser tratados o que nós escutarmos aqui fora do grupo. Há algo mais que vocês gostariam que a gente combinasse ou tivesse um alinhamento com relação ao curso? Essas condições estão razoáveis para vocês? Podemos prosseguir? Obrigado. Podemos ir para o próximo slide? Obrigado, Benilson. A maioria de nós oscila entre dois estilos principais de enfrentamento de um conflito, né? E esse estilo, ele perpassa a igreja, lá o local de trabalho, nossa casa, e na maior parte do tempo, nós podemos nos identificar com um desses dois estilos. Vamos entender eles minuciosamente a seguir. Paz trator, que é o peace breaker, o quebra-paz, esse perfil ele tem um senso pessoal de justiça, velocidade, muita energia, é um líder nato, busca a síntese, é aquela pessoa que está com pressa, quer a solução, às vezes busca o destaque, tende a agradar a si, né? Demonstra força e muda o ambiente. Você conhece alguém assim ou próximo desse perfil? Pacificador. Considera o senso de justiça do outro, tem menor velocidade, tem menor energia, ele é um influenciador ou um seguidor, ele tende à análise, prefere os bastidores, tende a agradar ao outro, demonstra empatia, solidariedade e quer pacificar o ambiente. É aquela pessoa que odeia conflito e desarmonia. Você conhece alguém com essas características? Vamos lá para o próximo slide. Nós vemos então aí quase uma complementação entre o paz trator e o paz simulador nos vários itens. Você vê, enquanto um tem o senso pessoal de justiça, o outro considera o senso de justiça da outra parte como importante. Um é mais veloz, outro menos, um tem mais energia, sim.
um meio que complementa o outro. Mas, de certo modo, os dois não são perfeitos. Porque, enquanto um tem forças, também tem fraquezas, assim como o outro. O que nós vamos fazer? E acho que Fábio levantou a mão. A gente vai seguir um pouquinho, Fábio, e aí, na sequência, a gente vai responder as suas perguntas e aí a gente vai interagir, tá bom? Vamos lá para o próximo. Então, agora, o primeiro exercício que a gente vai fazer em grupo. A tônica desse treinamento tem muito a ver com essa ferramenta, que é a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Vermos, identificarmos aquilo que nós somos e externarmos isso para o grupo nas salas de reunião. Como o Denilson pontuou, essas salas vão ter números. Gostaria que você gravasse os números dessas salas ou as pessoas que estarão próximas a você, porque nós vamos chamar vocês na sequência para falarem sobre essas 3 perguntas. Primeiro é qual o seu estilo predominante, ou qual você acha que é o seu estilo predominante. Se você acha esse estilo, o seu estilo natural, eficaz ou completamente eficaz para resolver conflitos, e que características do seu estilo natural você crê que precisaria melhorar ou mudar para melhor resolver os seus conflitos. Gostaria que vocês refletissem profundamente, cada um de vocês, nessas 3 perguntas. E logo mais, daqui a um minutinho, a gente vai entrar nas salas de reunião, propriamente. E nessas salas, você vai ter oportunidade de falar sobre responder essas coisas e ouvir também das pessoas envolvidas. Queria que você... e a coisa mais importante desse treinamento, uma das recomendações que eu acho mais importantes fique bastante à vontade, seja bastante aberto. Quanto mais aberto vocês forem sobre vocês mesmos, tanto mais um vai ganhar com a abertura do outro para o crescimento. E todos vão ganhar muito mais, à medida em que quanto mais a gente se abrir, vamos ter esse ganho. Então, a gente vai entrar agora nas salas. O Denilson vai fazer a distribuição nas salas. E aí eu gostaria que vocês conversassem sobre esses 3 pontos. Nós vamos ter 20 minutos para vocês ficarem à vontade, se conhecerem e falarem sobre isso. Ok, irmãos. Eu gostaria de ouvir uns retornos de como foram as dinâmicas aí nas salas, o que vocês aprenderam. Não tem resposta certa nem errada. Sua contribuição vai ajudar muito cada um de nós. Então, a gente pode estabelecer uma ordem. Tem uma sequência numérica das salas? Você sabe o número da sua sala? Ou é possível que eles saibam? Eu sei. Apareceu lá, né, no início. De 1 até 6, Denilson? 6. Isso, de 1 a 6. Foram 6 salas. Messias, Felipe, Denilson, observaram, eu não observei, não. Ô, Denilson, você podia estipular para o pessoal aqui de usar a mãozinha. Tem uma mãozinha aí fica mais fácil. Porque se você colocar do lado também no chat, vai estar a ordem. Aí você talvez possa chamar assim, não? Então todo mundo começa a falar um em cima do outro aí, né? Não, beleza. Vamos fazer assim. Pode levantar a mão e aí o Isildo vai conduzir aí essa parte. Ok, eu vou deixar aleatório, eu não vou chamar na sequência de 1 até 6,
eu gostaria que você ficasse à vontade. Vamos lá, eu estou sem a visibilidade aqui da sequência, rapidinho. Ok. Da sala 1, quem poderia contribuir? Eu posso, a gente pode. Por Não. favor. Então, eu achei bem interessante essa questão da dinâmica, que a gente pôde, como a gente está em casal aqui, a gente pode identificar qual que é o nosso perfil predominante aqui, né? Então, quando eu fui ouvindo você falar aí sobre o passo trator e o passo simulador, eu já consegui identificar tanto o meu quanto o da Sandra, e ela concordou também, ela identificou isso em mim também, né? Uhum. E eu nela. E aqui, por exemplo, em nós, o que predomina, né? No meu caso, é essa questão do passo simulador, né? Sempre procurar considerar o outro, de ter uma velocidade um pouco menor, poder resolver as questões e querer pacificar o ambiente, tudo, né? De querer ficar mais na minha. E aí eu percebi também que eu preciso, né? Apesar de esse ser o predominante, eu tenho algumas características do paz trator também, né? Que é essa questão de buscar o senso de justiça, né? De não querer ser contrariado e tudo, né? Mas eu percebi que eu preciso melhorar essa questão de aumentar a velocidade para poder resolver os conflitos. E eu pude perceber no nosso grupo lá que, pelo menos pelo que eu ouvi, né, todos os que têm essa característica do passo simulador têm essa necessidade de aumentar a velocidade para poder resolver as questões. Uhum. Em contrapartida, a Sandra tem essa questão do passo trator, né, que é querer resolver as coisas rápida, com força, com energia, né, de buscar, né, querer ter a certeza, né, de tudo, né, e de querer mudar as coisas o mais rápido possível, né. A gente acaba entrando num equilíbrio, que foi o que um dos casais também mencionou, né, nenhum dos dois é perfeito, né, mas acaba, como tem um que é mais passo trator e outro mais passo simulador, a gente consegue encontrar um equilíbrio para poder melhorar e resolver o quanto antes, né? E é interessante essa dinâmica, obrigada Isildo e Denilson, que você acaba aprendendo com o outro, né? E infelizmente não deu para todos falarem, mas os que falaram eu aprendi. A Paula falou sobre empatia, que não é querer ser o outro, estar no lugar do outro, né? Mas é se esforçar e empenhar em entender o outro, né? Isso foi bem inspirador, né? E a Renata e o esposo dela também falou sobre a questão do equilíbrio. O irmão lá de Recife, desculpa, eu esqueci, Marcelo, né? Marcelo de Recife falou sobre ele não é nada atrativo para ele ser um pasto-trator, apesar dele já ter sido, né, bem pasto-trator, mas hoje ele está se esforçando para ser um simulador, então, muito bacana a dinâmica. Obrigada. Não, a gente agradece muito. O objetivo do exercício é justamente esse, né? Ainda que nem todos puderam falar nas salas, sem problema, porque aqui agora é uma grande sala, é um salão no qual a gente vai ouvir e aprender um com o outro. E o que você pensa que é o seu problema, ou a sua característica, ou a conjugação que existe na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu casamento, você vai verificar que, na verdade, esse pode ser um padrão que eventualmente se repete. Isso é muito, muito legal, como vocês compartilharam, porque um acaba complementando o outro, né? Que bom. Gostei muito da abordagem que vocês fizeram. Eu vou deixar aberto, não vou seguir a sequência do grupo 2, nem grupo 3. Abra seu microfone, está com vontade de falar, abra seu microfone, por favor, pode contribuir. O Fábio levantou a mão aqui. Fábio, ok. Pode ser o próximo, Fabião. Fabião, vamos lá. Obrigado, Fábio.
Obrigado, Denilson. Eu não vou, muita coisa coincide com o que o Léo falou. O que eu achei interessante é que dos 6 do nosso grupo, 5 eram tratores. E eu achei interessante, assim, os tratores e a irmã que era, como é que é? Não é simuladora, né? Como é que é o nome? Trator. É simulador e trator. Simulador, porque simulador parece que tem uma conotação meio negativa, né? Mas nenhum dos Pai irmãos... trator também tem. Ah, mas eu prefiro ser trator. Coisa de mineiro, né? Coisa de mineiro. Mas, assim, ninguém se sente totalmente confortável com o seu perfil. Consegue enxergar que existem coisas boas, mas coisas ruins também. Então, assim, eu acho que graças a Deus é uma característica de alguém que anda com Deus, né, de ter vulnerabilidade para poder se reconhecer, né? E aqui em casa eu trator e a Viviane, a minha esposa, simulador. Eu estava brincando com eles que eu tenho aprendido alguns truques, né, para ser mais fofo, né? Então, uma coisa que a Viviane ensinou para a funcionária dela, que eu aprendi, assim, usa emoji no WhatsApp. Porque eu sou assim, sim, não, talvez, vou, talvez não, vou. Fábio, aí ela fala, você é seco demais no WhatsApp, parece que é mal educado. E outro dia eu estava com o Caps Lock ligado, aí ela falou, por que você está digitando em caixa alta? Eu falei, porque eu esqueci ligado. Mas eu estou aprendendo, né? Então, assim, o que eu acho, assim, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, eu acredito. Mas a gente tem uma essência que é a gente, né? Que é uma essência, né? Então a gente tem que saber navegar com essa essência da melhor forma possível, né? É isso. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Baixa a mãozinha aí, Fábio. Amém. Depois do fofo, Fábio, na sequência a gente tem o Lincoln aqui. Tá. Depois da Jordana. Fábio, Lincoln, e aí a gente volta para a aula. Infelizmente, a gente vai ter que voltar para a aula, por causa da gestão do tempo. O Lincoln é fofo também, viu, Denilson? Obrigado, Marcos. Boa noite, irmãos. Eu vou ser bem breve também, como o Fábio. No nosso grupo, né, a minha sala era a sala 5, e foi bem interessante, né, o diálogo, a conversa que tivemos, porque cada um está numa região, e é muito interessante, né? A gente vê que a gente está distante, mas o pensamento, a união e as características são bem parecidas, né? E achei interessante, né, que a Carla, a gente tem 2 cristãos novos, né, que é a Carla e o Vinícius, e a Carla, ela é uma das características aqui do grupo, né, que eu pude perceber aqui, que a gente conversando, foi sobre a questão também que a maioria é pastrator, né? Eu tive aqui, né, a honra de ter o Claudinei aí, né, que está no nosso grupo, que está lá em Campinas, nosso líder das crianças aí, não esqueço nunca do Claudinei, que é o nosso líder dos camp. E nós chegamos aqui também no pensamento, aqui no consenso muito interessante, porque mesmo a gente sendo pastrator, simulador, a gente tem expectativa do resultado, né? Achei bem interessante isso, porque a gente tem muito essa característica do pastrator. E também tem um pouco do simulador, né? Como eu compartilhei, eu vejo, no serviço, às vezes eu sou mais pastrator, né? Porque tem que resolver as coisas mais rápido, tem que gerenciar pessoas, a gente é mais pastrator. Quer resolver as coisas mais rápido, os conflitos têm que ser gerenciados rapidamente. Lincoln, desculpa, você pode falar com o fone um pouquinho mais perto da sua boca? Obrigado. Tá ok. Eu estou falando aqui no serviço, no meu caso, né? No meu caso, eu tenho a paz trator, porque tem que resolver as coisas mais rápido, né? Gerenciar os conflitos mais rápidos.
E ao contrário que quando a gente vai exercer a nossa cidadania cristã, né? Que a gente é mais simulador, que é mais... Aí a gente freia um pouco. E eu vi que no grupo, uma característica que a gente precisa ter é diminuir mesmo a velocidade, né? Porque a gente tem muito um dos dois. Eu lembro que você falou, Isildo, que a gente precisa identificar um que é mais predominante, mas é muito interessante, porque a gente sempre mescla tanto o paz trator com o paz simulador. É lógico que a gente vai buscar uma característica, porque na segunda pergunta, o que foi unânime aqui, que a gente não sabe se o estilo que a gente usa, ele é eficaz. Então, a gente precisa entender se a gente vai ter esse estilo eficaz. E na geração de um conflito, que eu coloquei aqui também para o grupo, que a gente melhorar a nossa comunicação, né? A gente precisa melhorar a comunicação, que sem a comunicação, a gente pode ser paz trator, paz simulador, que a gente nunca vai conseguir gerenciar os nossos conflitos. E acabou que a Fabi também não conseguiu compartilhar, mas aí o nosso grupo, assim, o que eu achei bem interessante, impactante aqui no nosso grupo, é que a gente tem a expectativa do resultado, mesmo a gente sendo paz trator ou paz simulador. Muito bom. Muito bom, Lincoln. Muito obrigado. Próxima contribuição. Jordana tinha levantado a mão, pode ficar à vontade. Assim, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, eu até falei que eu me vi todinha no primeiro, não tinha nenhuma mistura com o segundo, era tudo o primeiro. E o meu marido é totalmente o segundo, assim, então pensa na situação, né? Tipo o Fábio, só que papéis invertidos aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante que no meu grupo, que eu não lembro o número, que o William falou, é que, assim, tem tudo a ver com o nosso temperamento, né? Então, eu acho que a nossa maneira de lidar com o conflito revela totalmente quem a gente é, quem nós somos, né? O nosso temperamento. E eu tenho aprendido muito sobre isso, assim, que uma coisa que eu vi claramente, assim, se a gente tem como objetivo comum, assim, seja qualquer tipo de relação, se a gente tem como objetivo comum a resolução, não importa qual deles, né? Importa se a gente estiver pronto para resolver. E é isso que eu tenho aprendido aqui, que tem me ajudado muito. E essa reflexão hoje me ajudou a pensar, de fato, não só o que a gente precisa mudar na gente como paz trator ou simulador, mas o que a gente precisa deixar mesmo do nosso caráter para que Cristo domine, né? Para que o Espírito Santo, de fato, conduza a gente muito mais. Foi ótimo, assim, foi isso que eu pude pensar. Obrigada, gente. Excelente. De fato, né, essas coisas que vocês falaram, elas enriquecem muito a cada um de nós e mostram, né, que, de fato, nós somos muito parecidos. E o que nós estamos almejando tendo esses valores, esses equipamentos, juntos aprendermos novas estratégias. Porque, na maioria dos casos, os nossos estilos naturais não nos ajudam de forma eficaz. Porém, mais equipados e sob a ação do Espírito Santo de Deus, nós teremos a sabedoria para lidar de forma correta com os nossos conflitos. Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Teve um erro aqui, eu vou interromper e vou voltar de novo. Denilson, por favor, pode prosseguir que deu um bug de novo aqui no meu computador. Pode prosseguir, por favor? Tá bom, vou colocar aqui na tela a apresentação. Obrigado. Vou mudar a máquina para a próxima. Então, aqui nós vamos ver o perfeito estilo de enfrentamento que é de Jesus, que na verdade nem é um estilo, mas é a essência da paz.
né? Vamos ver a atuação de Jesus em algumas situações de como ele pode nos ajudar aqui. Vamos para o próximo? Então, lá em João, no capítulo 2, versículo 13 até o 16, gostaria que vocês fossem até as suas Bíblias para a gente, para vocês, por favor, pesquisarem lá e nos dizerem qual foi a atuação de Jesus aí, né? De que modo Jesus buscava a paz nessa passagem? Com quem que ele estava buscando a paz e a que custo? João capítulo 2, versículo 13 até o 16. Eu vou ler, e aí, enquanto isso, vocês vão localizando. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então, aparentemente, Jesus aí estava exercendo um estilo de pastrator, né? Na sua maior forma, com bastante energia, um senso de justiça, mas, aparentemente, Jesus estava colocando paz nesse ambiente que havia uma situação conforme, até religiosa ou, entre aspas, espiritual, mas, de fato, o que ele fez? Queria deixar vocês refletindo sobre isso e com quem que ele estava lidando ali, né? O que ele estava buscando provocar ali? E o que isso custou para ele, né? Isso está, Exildo, isso você abriu para a gente responder? Eu abro para vocês refletirem e vocês vão responder a seguir. Por hora, para vocês apenas refletirem, né? Sobre essas perguntas e a seguir a gente vai abrir um espaço para vocês contribuírem sim. Por hora é mais para vocês refletirem, né? Porque aparentemente o ambiente estava em paz, mas aí houve um distúrbio na paz. Mas Jesus era um pacificador, então esse ambiente ficou menos pacífico ou ficou de guerra? Então, mas Jesus é o príncipe da paz. Então, como é que fica essa situação? Vamos para o próximo slide, por favor, Denilson. Aqui em João, no capítulo 8, versículo 1 até o 11, é uma outra situação que acontece no mesmo ambiente físico, porém numa outra configuração. Eu vou ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles?
Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. As perguntas são: qual o conflito que havia aqui? Havia apenas um conflito? Qual era a acusação? E qual foi a solução adotada por Jesus para o conflito? Aparentemente, essa situação era uma situação de guerra, de reprovação. Todavia, nós vemos que Jesus foi um pacificador no sentido estrito, né, da palavra. E aí eu gostaria de ouvir um pouco as reflexões de vocês já nesse grupo, já agora, antes de a gente fazer talvez uma nova ida para as salas. Paula, eu acho que levantou a mão e talvez mais alguém tenha levantado. Paula, por favor. Paula e Alex na sequência. Obrigada. Eu acho tão interessante isso, porque nas duas situações, uma coisa que eu vejo em Jesus, mesmo na primeira, parecendo que ele agiu de uma maneira muito rápida, né? Como você falou nessa visão de trator, mas antes fala que ele fez um cordão, ele parou e fez o cordão, né? Fez a chibata ali, né? O cinto. Então, ele não agiu de uma maneira emocional, né? Eu acho que isso é uma grande diferença, né? Quando você quer realmente, você não tomar como pessoal. Eu acho que muitas vezes o conflito vem porque há uma tomada como se aquilo fosse pessoal, né? Comigo, especial, né? E na segunda, da mesma forma, ele parou e ele não se deixou levar pela pressão externa. E eu acho que isso é um outro aprendizado enorme, porque muitas vezes quando você está pego de surpresa, porque ele foi surpreendido com a situação, e aí ele parou, ele não se deixou levar pela pressão, ele continuou desenhando no chão, e a única vez que mostra na Bíblia é esse ato dele, né? Ele desenhando, ninguém sabe o que ele escreveu ou desenhou ali no chão, mas foi um tempo de reflexão. Então, parar, né, para escuta. A escuta, às vezes, é interna, né, das próprias emoções, dos sentimentos, digerir melhor. Então, eu acho que nos dois casos, eu vejo essa escuta ativa interna de Jesus, né, que não se deixou levar pela pressão, mas fez uma reflexão do que realmente precisava ser feito naquela situação, o que falar, como falar, né? Então, seria isso, essa foi a reflexão que eu fiz. Muito bom, Paula. Muito obrigado. De fato, muito, muito profundo. Alex, tinha levantado a mão, por favor. Sim, comentando a primeira passagem, aparentemente havia paz no ambiente, mas havia uma distorção do que era a expectativa de Deus, né? Então, Jesus, ele tirou a paz dos mercadores, dos vendedores, mas ele devolveu a paz para os adoradores, né? Então, ele precisou usar de energia, mas como a Paula comentou, não foi uma energia de impulso, né? Mas uma ação planejada para ser usada com energia. Na outra situação, né, ele não deixou que a pressão tirasse a sua paz, né? Então ele foi pressionado e de uma maneira muito suave, muito empática, né, acessando os corações por meio de uma pergunta, né, sem levantar os olhos, sem levantar a voz, né, ele levou cada um à reflexão e os mais maduros, né, foram os primeiros a entender e se retirar da situação, ou seja, não precisou usar de energia, né, até ficar ali no momento somente com a mulher apanhada em adultério e lidar com o coração dela, olha, se arrependa, né? Dessa vez, né, você escapou, mas é preciso, né, arrependimento.
Então, são duas maneiras bem distintas, né, de atuação de um pacificador, saber dosar a energia e saber, né, usar dessa sensibilidade acessando, né, internamente os corações. Muito bom, Alex. Eu estava conversando com o Denilson na preparação do treinamento e falando sobre o conceito de paz, né? É muito bem pontuado. A paz de Jesus é uma paz diferente daquele quadro, né, que você vê lá nas Bahamas, com um mar maravilhoso, você tranquilo ali numa rede e com tudo bem, sem conflitos, né? Essa é a paz humana, né? A paz relacional, que é importante, tá? É importante. Todavia, o mais importante é a paz com Deus, né? Em primeiro lugar, a sua paz com Deus. Em segundo lugar, a paz com Deus das pessoas que estão à sua volta, que você pode ajudar de diferentes formas a irem para Deus, né? Ora corrigindo a injustiça, ora sendo misericordioso, como Jesus foi nos dois cenários. Muito mais contribuições, muito mais coisas a gente teria para acrescentar. Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito de Deus está falando um monte de coisas para todos vocês. Mas vamos em frente. Você pode passar, por favor, Denilson? Denilson? Sim, tá, apareceu aí? Eu passei o slide aqui. Sim, perdão. Então, o que a gente conclui, né? Que Jesus, ele usou as qualidades dos dois estilos, né? Usou energia quando necessário, usou a escuta quando necessário, usou misericórdia, usou senso de justiça, mas não a justiça própria, a justiça de Deus. E uma coisa bem legal que a Paula falou também foi com relação ao domínio da emoção, né? Jesus foi acionado na sua emoção nas duas situações, mas a ira, a irritação de Jesus tinha um propósito. Então, ele usou a energia no momento e na situação adequada, ainda mantendo o seu controle, né? Então, ele não fez algo com raiva, né? Mas com zelo, com paixão por Deus. Muito bem. Podemos passar para o próximo? Obrigado, Denilson. Então, qual é a sua definição? Qual a sua definição de conflito? Pense na sua definição de conflito. O que é conflito para você? Bom, uma das definições, né, uma das definições básicas que a gente tem para conflito está no próximo slide. Isso é uma possibilidade, né, da definição. Quando você tem diferenças, né, e essas diferenças elas geram uma tensão, uma oposição, uma divergência, isso resulta num conflito, né? E a gente vai e nós somos diferentes demais, né? Você tem aí 5 ou 10 irmãos de uma mesma família, você vai ver aí 10 pessoas completamente diferentes, algumas com funcionamento, um modo de enfrentamento mais tranquilo, outros mais enérgicos, e, enfim, você vai ver essa diferença no planeta, nos bilhões de pessoas que temos hoje na Terra, você vai encontrar a mesma quantidade de pessoas diferentes. E Deus fez dessa maneira, né? Permitiu que fosse assim. E nós precisamos ter bastante paciência e amor e profundidade para compreendermos essas diferenças, né? Que ora correm a nosso favor, ora contra nós,
mas tudo isso está no controle de Deus. Vamos para o próximo slide. Então, para ajudar você a pensar na sua definição de conflito, lembra do cachorrinho da COFAP? É aquele cachorro salsicha, né? Eu tenho um aqui em casa. Você tem, né? Nossa. Então, os que têm mais de 35 anos de idade vão se lembrar desse cachorrinho. E aí ele era uma peça publicitária muito bem sucedida dessa empresa, e essa empresa era de uma família bastante tradicional. E aí o que aconteceu? Os filhos queriam fazer a gestão do patrimônio e já ter direitos à herança, e aí o pai, fundador da empresa, ele decidiu fazer a sucessão em vida e abrir uma outra empresa, a Kaczynski, né, motocicletas, e faleceu aos 92 anos. Eu fiquei pensando, puxa, a gente teve um custo aí, um patrimônio enorme, superior a bilhão, mas eu acho que a pior perda, foi a questão da família, né? Vamos para o próximo slide, por favor, Denilson. Outra motivação, você tem aí motivos políticos. Não, eu sou de direita. Não, eu odeio tal pessoa que está na direita. Não, eu odeio aquele cara que foi da esquerda. E esses conflitos, né, que estão na política gerando uma divisão enorme, né, nas famílias e na sociedade em geral, hoje, no mundo todo. Mas lá atrás, fazendo um retrospecto, né, por motivos parecidos, de ordem política e econômica, nós tivemos uma das guerras, né, que assolou o mundo com 60 milhões de mortos. Mas eu fiquei pensando nesse menino que está de costas para nós. Além dos 60 milhões, ele perdeu os seus pais, ele perdeu os seus tios, ele perdeu a sua cidade, a sua escola, e ele trouxe marcas de guerra para gerações seguintes. E nós, cada um de nós, foi influenciado por essa guerra de forma negativa, de forma direta ou de forma indireta. No casamento, nós temos conflitos que levam a divórcio e outros desdobramentos. Eu vou chamar de Ricardo e vou chamar de Pullman, uma empresa na qual eu pessoalmente trabalhei, e o Ricardo, esse colega de trabalho na Pullman, ele, ao longo do tempo, ele começou a ter problemas no casamento, problemas razoavelmente possíveis de se compor e chegar numa solução comum. Porém, ele não quis pagar o preço dessa reorganização. Ele decidiu se separar rapidamente, encontrou uma outra união. O fato é que a família e os filhos, eles entraram numa espiral de desagregação. O seu filho, ele começou a ter problemas sérios de saúde mental. Ele perdeu o trabalho, mais tarde esse colega meu perderia a saúde, e a gente só vê na biografia dele uma sequência de perdas que naturalmente foram consequência desse divórcio que teve raiz nesses conflitos. Então, conflito é algo que pode ser muito destrutivo. Porém, será que o conflito sempre é destrutivo e necessariamente ruim e que precisa ser evitado a qualquer preço? Eu vou deixar essa pergunta para vocês.
a gente vai retomar, a gente está encerrando aqui por hoje, a gente vai retomar na segunda aula a partir dessa pergunta, e eu vou deixar com vocês essa reflexão em 1 Coríntios 11, 19, e tem mais escrituras que vão te guiar, através do Espírito de Deus, a trazer essas contribuições. E aí, no começo da próxima aula, a gente vai conversar mais sobre isso. Tem respeito ao horário, são 21h32, a gente gostaria de encerrar por hoje. Eu sei que passou razoavelmente rápido, para mim passou rápido, e eu quero agradecer muito ao Denilson pela estrutura e por todo o trabalho e por ter nos ajudado aí com o backup hoje, e também a cada um de vocês. Eu adorei as contribuições, as reflexões, e eu sinto aqui em mim um gostinho de que mais contribuições pudessem vir. Eu gostaria de sugerir que a gente, no grupo, quem tenha algo para contribuir, no grupo de WhatsApp, por favor, vá lá, deixe sua contribuição escrita, isso vai ajudar enormemente a mim. De novo, o objetivo da gente não é transmitir informação, é juntos a gente aprender uns com os outros, né, através do Espírito de Deus. Então, é isso. Eu proponho encerrarmos, se vocês concordam, se vocês autorizam. Posso deixar aí 2 minutos, se alguém tem algo muito relevante ou urgente que queira contribuir ou ressalvar ou contrapor, por favor, fiquem à vontade. Alguém tem algo a adicionar em um momento breve, aí por uns 2 minutos? Eu só queria mesmo encorajar todos, né, a compartilharem no grupo de WhatsApp. Um dos propósitos é esse, né, o Isildo vai compartilhar esses slides lá. Eu, pessoalmente, tenho algumas reflexões aqui, né, sobre tudo que foi passado, e eu quero compartilhar lá com vocês. Mas muito obrigado aí pela presença, né, e se Deus quiser, a gente vai estar juntos semana que vem, e desejo uma ótima semana aí a todos, né, de paz, dessa paz de Deus, né, dessa shalom verdadeira, né, que vem do nosso Deus. Mas agradecer muito a participação de vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Isildo, muito bom. Muito obrigado, e que semana que vem vamos estar junto, com certeza, aprendendo mais. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Valeu. Irmãos, muito obrigada. Obrigado. Descanso a todos. Boa noite. Um abraço. Falou, Marcos, Jordana. Valeu. Um abraço. Alô, mineirada toda aí. Alô, galera. Beijo garantido na segunda-feira que vem. Tchau, Irê. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Paula. Gostei de te ver. Falou, viu? Felipe. Falou, Messias. Tchau, gente.